retomar. Então, vamos retomar a partir de agora. Boa tarde novamente, né, a todos e todas que se manifestaram. Eu quero compartilhar minha tela. Então, vamos compartilhar a tela. E aqui nós paramos nesse momento em que eu dizia para vocês que os gregos praticamente inventam o nomos. Literalmente, nomos significa norma, mas eu posso e devo traduzir nomos como lei. É um sistema de regras parecido com os nossos. E o nomos é positivo, laico e público. Daí nós paramos na grande questão. O que faz de uma lei justa? Alguns gregos vão dizer, basta que as pessoas reputem que a lei é justa, que ela será justa. Basta que a maioria escolha a lei, que ela será considerada justa. Muitos filósofos, porém, dirão que uma lei só será justa se ela seguir a natureza. Os gregos vão criar, nesse sentido, uma sensação de completude. Ora, existe o cosmos, que é o universo. Então, dentro do cosmos está a physis, com pH, que é a natureza. E dentro da natureza está o espaço humano. E os seres humanos criarão leis que precisarão seguir as regras naturais ou as regras do cosmos. Começa, nesse momento da história, um debate que nós vamos trazer para o presente entre o direito positivo e o direito natural. Mais uma vez, eu trago aí, é só clicar, hein, pessoal? Alguns textos para quem quiser acompanhar ou fazer a leitura complementar. E eu lembro que a atividade está disponível também. Então, surge, por um lado, o conceito de direito positivo, o direito que está sendo criado por decisões humanas. O que caracteriza o direito positivo? Primeiro, se a lei é feita por uma decisão humana, ela pode ser modificada também por uma decisão humana. Então, o direito positivo sempre será mutável. Basta pensar na própria Constituição Federal Brasileira. A qualquer momento, o povo brasileiro pode se reunir, discute-se isso hoje, e criar uma nova Constituição para o nosso país. Então, a lei é mutável. Ela foi feita pelos seres humanos e será mudada pelos seres humanos. Se a lei é mutável, isso significa que nada é definitivo. Nós podemos, então, aperfeiçoar ou melhorar as leis. Quando pensamos que as leis foram feitas pelos deuses, é difícil imaginar como fazer para modificá-las. Como que eu vou indagar a um Deus para que ele modifique uma lei? Ora, quando eu considero que as leis são feitas por deuses, eu posso dizer que elas são imutáveis pelos seres humanos. Podem ser modificadas pelos deuses, mas não pelos humanos. O direito positivo tem uma segunda característica. Ele é regional. Cada região, no caso dos gregos, cada cidade tem o seu próprio direito positivo. Hoje, talvez nós possamos pensar que cada país tem o seu próprio direito positivo. Lembrando que naquela época, o Estado era a cidade. Hoje, o Estado é o país. Então, o direito hoje brasileiro é diferente do direito argentino. Da mesma forma que o direito ateniense era diferente do direito tebano ou do direito de Esparta. Bom, também precisamos dizer que o direito positivo é relativo. Ele só vale para o Estado que o criou. Então, um Estado cria o direito positivo, que tem as suas características, e ele só vale dentro das suas fronteiras. O direito brasileiro, como regra, só vale dentro do Brasil. Ele não vale
na Argentina. O direito argentino, ao mesmo tempo, não vale dentro do Brasil. Deixa eu aproveitar já esses quadros. Então, o direito positivo é regional, porque cada estado tem o seu próprio direito. O direito positivo é relativo, porque ele só vale dentro dos limites daquele estado. E o direito positivo é mutável, porque as regras podem ser modificadas a qualquer momento por decisões humanas. Exemplo, se algo era proibido, ele pode se tornar permitido. Bom, considerando que o direito positivo tem essas características, ele é feito por um Estado, portanto, ele é regional. Para valer dentro do Estado, ele é relativo, ele não é absoluto. Ele é regional, ele não é universal. Ele é relativo, ele não é absoluto. Cada Estado tem o seu direito que vale dentro das suas fronteiras. E considerando que o direito positivo é mutável, ele pode ser modificado no tempo, nós podemos pensar, pessoal, que essas três características do direito positivo podem gerar insegurança. Quem trabalha com direito, quem lida com o direito, quem espera alguma coisa do direito, normalmente espera certeza e segurança. O cidadão busca o direito para ter respostas certas e seguras a respeito do que é permitido, proibido ou obrigatório. Nunca um cidadão imagina buscar no direito incerteza. Ele está em dúvida, ele precisa saber como se comportar ou se a forma como o outro se comportou está certa ou errada à luz do direito. Quando o cidadão busca a lei precisa dar essa resposta de forma certa e clara. Alguns vão começar a dizer que nada garante que um direito feito pelos seres humanos, primeiro, seja justo. E segundo, esse direito, que pode mudar a qualquer momento, que só se aplica dentro das fronteiras de um estado, na época, dentro de uma cidade, ora, esse direito pode gerar insegurança. Surge uma reivindicação para tentar encontrar um fundamento para o direito que não seja exclusivamente as decisões humanas. Ora, surge a procura por algo que seja maior do que a mera vontade da maioria ou de um soberano. É nesse contexto que aparece o movimento do direito natural. Então, a reivindicação que surge é a de encontrar algo superior ao Estado que indique o que é certo ou errado fazer em matéria jurídica. E o elemento que vai ser colocado por muitas correntes filosóficas gregas é a natureza. Então, desencadeia-se a ideia de que a lei vai ser feita por um Estado, mas para evitar a insegurança, para evitar a injustiça, o Estado tem que fazer a sua regra conforme a natureza. Claro que quem acredita nisso é uma parte dos pensadores, e esses pensadores vão ser chamados de justnaturalistas. Quem não acredita nisso, quem acha que a natureza não interfere em atos humanos, vai ser chamado de positivista. Bom, os justnaturalistas vão dizer que dentro da natureza existe um conjunto de regras do direito, que seriam grandes princípios, talvez, como o direito à vida, como o direito ao pensamento, à liberdade, né? A liberdade de pensamento, a liberdade de locomoção. Ora, haveria alguns grandes princípios dentro da natureza que fazem do ser humano um ser natural, um ser único, e esses princípios extraídos da natureza vão ser chamados de direito natural.
Então, o ser humano precisaria, primeiro, descobrir o direito natural, descobrir quais são os princípios fundamentais na natureza, e aí impor o direito natural ao Estado. Como se cada Estado, pensando nos termos de hoje, tivesse a sua Constituição Federal. E o justnaturalista vai dizer: acima da Constituição Federal está o direito natural. Para o justnaturalista, portanto, existem regras acima do Estado. E aí surge a dúvida: de onde vêm essas regras? De onde vêm as regras da natureza? Qual é o fundamento último das regras da natureza? Ao longo da história, a resposta vai variar. Alguns filósofos gregos dirão que o cosmos, ou o universo, é um conjunto de regras universais e que essas regras norteiam todas as coisas. Dentro do universo estaria a physis, que é a natureza. Ora, a physis, ou natureza, tem que seguir as leis universais. Então, de onde vem o direito natural? Ele vem da natureza, que está construída ou instituída a partir de leis universais, a partir de um cosmos. Outros filósofos, e aí a gente pode até pensar num avanço histórico, outros filósofos, sobretudo medievais, vão dizer, então a gente está na antiguidade. Se nós saltarmos na história, quando já houver a Igreja Católica dominando a Europa, alguns filósofos medievais vão dizer que Deus está acima da natureza. E que Deus criou a natureza e estabeleceu regras para a natureza. O ser humano, dentro do Estado, tem que olhar a natureza como quem olha para Deus e seguir as regras da natureza. Outros filósofos, já na antiguidade, mas também no mundo moderno, vão dizer que, na verdade, tudo é racional. Tudo tem uma forma que é racional. E cumpre aos seres humanos descobrir a razão de tudo. Então, nós deveríamos olhar para o ser humano e nos perguntar: o que faz do ser humano o ser humano? Qual é a razão de ser do ser humano? A resposta a essa pergunta, que é racional, nos levaria aos princípios universais do direito natural. Portanto, eu tenho o primeiro problema, que é: os gregos começaram a fazer leis sem consultar os deuses. Eles começaram a fazer leis com as próprias mãos, né, por conta própria. No caso de Atenas, se reunindo em grandes assembleias, discutindo e votando. Então os gregos começam a discutir, a votar e a criar leis. O problema: eles podem errar. As leis podem ser injustas. Ora, o segundo problema: as leis feitas pelos seres humanos talvez não transmitam tanta segurança assim, porque elas podem ser modificadas a qualquer momento e elas mudam de lugar para lugar. Imagine você sair de uma cidade e ir para outra e descobrir que as regras são totalmente diferentes. Isso gera insegurança para a sua vida. Nesse contexto, começa já no mundo grego a reivindicação por algo superior, por algo que traga um senso de justiça e algo que traga um senso de segurança. Esse algo superior é o direito natural. E aí o direito natural pode vir de três lugares: das leis universais, que os gregos acreditavam que a physis, a natureza, está dentro do universo, ou de Deus. Ora, então quer dizer que no fim das contas Deus ressurge? Sim, fundamentalmente no mundo medieval. Então Deus ressurge no lugar do universo e é a vontade de Deus que está criando o direito natural. Ou ainda, vamos pensar também nos gregos e por que não, no iluminismo, já avançando bastante na história. Alguns iluministas serão justnaturalistas, mas eles vão dizer:
o direito natural não é nem o universo grego, o direito natural não é a vontade de Deus, o direito natural simplesmente é a essência racional de cada ser. Quando eu descubro a essência racional do ser humano, eu descubro os princípios fundamentais que têm que ser respeitados. Daí, nós temos o direito natural. Então, eu estou buscando algo, permitam-me voltar, eu estou buscando algo que traga segurança. O que é o direito natural? Então, são as regras que derivam da natureza. A minha pergunta anterior foi de onde vem a natureza, né? O que fundamenta essas regras? Mas são aquelas regras que não foram feitas pelo ser humano, não foram construídas pelo ser humano, elas foram dadas pelo ser humano. O direito natural é um conjunto de regras que não é mutável, não é regional e não é relativo. São regras que vão superar a incerteza e a insegurança dessas características. O direito natural é um conjunto de regras permanente, duradouro, que não muda. Quem acredita no direito natural dirá que enquanto a natureza for esta, o direito natural será o mesmo. Então, o direito natural não é, para o justnaturalista, cultural. Isso gera problemas hoje, no presente, quando nós pensamos, sobretudo, em direitos humanos. Ora, o direito natural, ele é derivado da natureza e não da cultura. Nesse sentido, o justnaturalista não vai admitir que o ser humano modifique o direito natural, o ser humano descobre o direito natural, então o direito natural não é mutável, e não vai admitir também que cada cultura tem o seu direito natural, porque todas as culturas são de humanos, e a natureza humana, para o justnaturalista, é a mesma no mundo inteiro. Então, o justnaturalista, primeiro, defende que a natureza humana não muda. Enquanto a natureza for esta, enquanto o ser humano não se modificar e for do jeito que ele é, o direito natural será o mesmo. E daí, ligada a esta primeira característica, a segunda. A natureza é única no mundo inteiro. A natureza é a mesma no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, em povos diferentes, com culturas diferentes. Daí, em nome da segurança, o justnaturalista busca regras que sejam universais, regras que sejam válidas para todos. O direito natural, portanto, se torna um direito universal, um direito que vale para todos. E também, esse direito não depende de estados. Ele é um direito que é o mesmo em todos os lugares, que não muda com o tempo. Então, é um direito que não muda com o tempo, que não muda no espaço e que é válido em todos os lugares. Quando o justnaturalista fala que algo é um direito natural, esse direito tem que ser reconhecido no Brasil, na Argentina ou em qualquer país do mundo. Quando um justnaturalista da antiguidade falava que existia um direito natural, ele reivindicava que todas as cidades reconhecessem esse direito. Portanto, nós temos aí um movimento. Eu compartilhei a tela, pessoal. É a dúvida que eu sempre tenho, né? Eu entro às vezes rapidamente na. Ah, obrigado. Alguém falou que sim, alguém falou que não. Aí minha dúvida continuou, mas tudo bem. Nesse último momento, o que eu estava mostrando para você, vou compartilhar aqui muito rapidamente, caso eu não tenha compartilhado, depois eu vejo no vídeo e passo vergonha, né? Mas. Ah, obrigado, Rebeca. Então tá, então eu vou ser mais rápido. Eu estava mostrando essa tela, que o direito natural é permanente, universal e absoluto.
Aí eu apago o compartilhamento sem pensar e depois não lembro se eu cliquei ou não. Eu estou focado em outra coisa, né? E não em apertar no compartilhar. Mas olha só, então, o direito positivo, ele é mutável no tempo, ele é mutável no espaço. O direito hoje não é o mesmo de ontem, o direito aqui não é o mesmo de ali. E o direito positivo só vale dentro da fronteira de um país. Quem reivindica o direito natural quer um direito que seja imutável no tempo, imutável no espaço e que seja válido para toda a humanidade. Onde houver um ser humano, haverá o mesmo direito natural. Portanto, há uma tentativa de construção de um conjunto de regras que traga maior segurança para a humanidade. Como eu disse para vocês, essa busca surge no mundo grego. Então, os gregos colocam essa discussão se há ou se não há um direito natural. Normalmente, eu disse para vocês que o grego vai atribuir a origem do direito natural na natureza, claro, mas situando a natureza dentro do cosmos ou do universo. Então, dentro do universo existem regras universais que se aplicam a tudo. Essas regras governam a natureza. Dentro da natureza, no que diz respeito ao ser humano, essas regras viram o direito natural, se transformam no direito natural e elas vão determinar a política, elas vão determinar a existência da polis. Olha só, nós falamos até disso noutra aula. Dentro da polis serão feitas as leis, em harmonia com a natureza, e o ser humano respeitar a lei significa o ser humano ser ético. Então, é uma completude. Você vai desde o indivíduo, que tem que respeitar a lei, até o mais amplo, que é o universo. E você volta do mais amplo, que é o universo, até o indivíduo. Também recomendo aí mais um textinho a esse respeito, para quem tiver curiosidade. E nós chegamos a essa caracterização do mundo grego como um mundo marcado pela completude. É claro que esse esquemão que eu passei para vocês vai mudar filósofo para filósofo, pensador para pensador, cidade para cidade, mas assim, o esquemão ele vai se manter, né? Mas o modo como os gregos vão dialogar com ele pode mudar se houver um sofista, por exemplo, que vai acreditar na convenção humana, ele vai divergir desse quadro, ele vai se posicionar como positivista. Se o grego for justnaturalista, ele vai se situar muitas vezes dentro desse quadro. O filósofo mais marcante para isso, eu falei de Platão e Aristóteles, é justamente Aristóteles. Por quê? Se Platão desenha mais ou menos do jeito que eu falei para vocês essa completude, Aristóteles vai trazer uma solução para esse problema de saber se a lei humana é justa ou injusta, se o ser humano tem que seguir alguma regra superior à que ele faz na cidade, ele vai trazer uma solução, como eu dizia, sensacional. Aristóteles vai caracterizar o ser humano como o zoon politikon, como o animal político. O que significa isso? Aristóteles vai dizer que cada animal ocupa um espaço na natureza. Tem animais que vivem sozinhos, tem animais que vivem em bando. O ser humano é um animal político. O que ele quer dizer? O espaço natural do ser humano não é a selva, não é a floresta. O ser humano não é um animal selvagem, ele não é um animal que vive na floresta, ele é um animal que vive na polis. O ser humano, pela natureza,
deve viver na polis. Daí Aristóteles vai concluir: qualquer regra que a humanidade fizer, qualquer regra que o ser humano fizer dentro da polis, é uma regra política e natural ao mesmo tempo. Então, o Aristóteles vai acabar com essa dicotomia. Qualquer regra que foi feita pela humanidade dentro da polis é positiva e natural ao mesmo tempo, porque tudo que a humanidade faz, nessa visão de Aristóteles, é natural. Mas, enfim, mas aí nós temos um extremo. A grande questão está, de fato, na busca da complementaridade entre o positivo e o natural. Dito isso, eu volto para mostrar para vocês alguns exemplos de leis que foram encontradas de Atenas e de outras cidades gregas. Em Atenas são famosas as leis de Drácon. Drácon foi um governante ateniense, e no ano 621 a.C., ele estabeleceu, por exemplo, o que nós chamaríamos hoje de recursos. Então, quando houvesse um conflito entre os clãs da cidade, seria obrigatório que o conflito fosse resolvido depois da disputa interna com recurso aos tribunais da cidade. Olha, ele está, então, jurisdicionalizando o conflito, ele está institucionalizando o conflito. As leis de Drácon, entre outras coisas, também vão tratar do homicídio e vão diferenciar o homicídio doloso do homicídio culposo. Olha que interessante. É uma raiz para essa diferenciação. E mais ainda, ele já estabelece uma excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. Então, a pessoa pode se tornar, pode não ser punida caso ela alegue que agiu em legítima defesa. Depois de Drácon, outro governante muito importante de Atenas foi Solon. E mais ou menos nos anos 594 ou 593 antes de Cristo, portanto, depois de Drácon, Solon vai criar leis que vão, por exemplo, consagrar a igualdade dos cidadãos. Eu falei para vocês que os gregos vão viver com a ideia de igualdade dentro da cidade entre cidadãos e desigualdade com estrangeiros. Também acabará a escravidão por dívidas. Se a pessoa deve, ela vai responder com o seu patrimônio, não com o seu corpo ou com a sua liberdade. Haverá limites ao poder do pai, reconhecendo direitos dos filhos e das mulheres, que eram muitas vezes colocadas num patamar inferior aos homens. Também haverá o reconhecimento do testamento e de institutos, além de outros, como a adoção. Ainda, ele vai institucionalizar a possibilidade do duplo grau de jurisdição, a possibilidade de recorrer, então, a um segundo grau, caso não se contentem com o primeiro grau. Tudo bem, pessoal? Posso seguir? Emerson, quer falar alguma coisa? Não, desculpa, professor, eu deixei ligado aqui. Desculpa. Acontece, tá claro? Desculpado. Se quiser se manifestar, fique à vontade também, tá? Obrigado. Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora, dentro ainda desses exemplos de leis que foram encontradas na Grécia, talvez o exemplo mais completo de todos, que é o chamado Código de Gortina, que foi encontrado no século, mais ou menos, estima-se que ele tenha sido feito no século V antes de Cristo. Eu mostrei já para vocês outros códigos. Eu falei para vocês que havia códigos na Mesopotâmia,
Havia leis no Egito, mas a gente mal conhece essas leis, elas não foram encontradas, e nós sabemos de leis gregas, e encontramos o Código de Gortina, então dessa cidade grega. Há regras aí ligadas ao direito de família, há regras nessa cidade que não é Atenas, né, mas similares às regras de Atenas, dizendo que os conflitos têm que ser resolvidos pelos tribunais, então impondo aí a obrigatoriedade de apreciação de um conflito pelo tribunal, o que hoje nós chamaríamos de inafastabilidade do poder judiciário. Então ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos, o conflito tem que ser resolvido por um magistrado. Também esse código admite testemunhas, você pode provar um direito se você não tem uma prova material, um contrato, alguma coisa direta. Claro, não há filmes, não há vídeos naquela época, você pode então levar uma testemunha para provar o seu direito. Ora, uma coisa aqui interessante, né, não muito bonita, claro, é a diferenciação da pena conforme características não ligadas ao crime praticado. Quer dizer, não há uma dosimetria da pena, não há uma pena proporcional ao crime, porque essa pena pode ser maior ou menor, conforme a classe social do indivíduo ou, por exemplo, o local em que foi praticado. Duas situações aí, o estupro e o adultério. Olha, a multa vai ser maior ou menor se você olhar para a classe social de quem estupra e quem é estuprado, ou de quem pratica o adultério, quem é o adúltero e a adúltera, e onde o adultério é praticado. Claro, se o homem ou a mulher praticam o adultério em casa, talvez a multa seja maior. Também há regras de divórcio que reconhecem o direito da mulher, a participação da mulher nos bens, ainda que a mulher não tivesse todos os direitos, mas ao menos alguns começam a ser reconhecidos, e aí, ainda que alguns sejam reconhecidos, quem gerencia a propriedade é o marido. O homem é o chefe da família, esse conceito ainda se mantém, ele é comum ao mundo antigo, embora a mulher romana tivesse muitos poderes, às vezes na prática até maiores que na lei, mas aqui na Grécia, como regra, as mulheres estão sujeitas ao que nós chamaríamos em Roma de pátrio poder. Ora, então, ao poder paterno, e é o homem quem gerencia os bens da família. Olha que legal aí, pessoal, eu extraí aí de uma foto do arquivo de dados comuns da Wikipedia, é uma foto interessante, que tem justamente o código de Gortina escrito aí num muro, né? É sensacional, não sei se vocês conseguem ver aí com detalhes, mas imagino que na apresentação que eu passei para vocês, e tal e qual foi encontrado em pedra o código de Hammurabi, nós temos aí o código de Gortina também em pedra. O que eu mostrei para vocês, né? Eu mostrei antes questões de cultura, questões de ideias jurídicas, e agora eu mostrei para vocês fontes do direito que foram encontradas, então fontes do direito grego. Especificamente, eu trouxe o conceito de leis, abordei também a questão, então, do conflito direito positivo e direito natural, e apresentei alguns exemplos de leis que foram encontradas. Claro, são muitos os exemplos de contratos, eu não trouxe aqui para vocês, mas os gregos desenvolveram vários contratos, e para quem gosta do estudo do direito dos contratos, se alguém já chegou a estudar nas turmas, né, existem alunos em níveis diferentes, mas algumas palavras vêm do mundo grego e não do mundo latim. Quase todas as palavras ou os conceitos jurídicos de direito civil vêm de Roma, mas há algumas palavras que são gregas, por exemplo, sinalagma. Olha, é um contrato sinalagmático. Esse é um conceito grego. E existem outras ideias e outros conceitos que derivam do mundo grego, que estão presentes na teoria dos contratos.
Dito isso, pessoal, eu quero falar um pouquinho do helenismo. Olha, a Grécia vive seu apogeu. Esse apogeu é marcado pelo predomínio de algumas cidades, como Atenas, como Esparta. Porém, o final do período grego é um período curioso, é um período de declínio. Por quê? Os gregos são conquistados. Inicialmente pela Macedônia, um dos conquistadores que depois vai se tornar quase que um mito é Alexandre o Grande, mas Alexandre já é filho dos conquistadores, ele vai expandir o império. Então a Grécia, as cidades gregas perdem a liberdade e elas são conquistadas por um império macedônico, que é maior e se expande bastante. Nesse momento, desaparece a polis. A polis é a cidade-estado grega. E os gregos se veem, então, conquistados pelos bárbaros. Os bárbaros invadem as cidades gregas e conquistam essas cidades. Nesse momento, nós temos um fato curioso que vai se repetir com Roma. Os conquistadores levam adiante a cultura grega. Alexandre o Grande, por exemplo, foi educado por Aristóteles. Olha, ele teve uma formação grega. Ele leva adiante essa formação grega. Esse período do helenismo é um momento em que a Grécia, mesmo dominada pelos macedônicos, espalha a sua cultura pela Europa. Toda a região oriental do mar Mediterrâneo, sobretudo da parte da Europa, vai falar a língua grega, por exemplo. E mesmo em Roma, a pessoa que quisesse ser chique, permitam-me usar essa expressão, falaria grego. Ela teria um escravo grego que ensinaria filosofia para sua família. Então a cultura grega ela se torna muito valorizada, não obstante os gregos terem sido conquistados. Porém, isso vai gerar um problema para o filósofo grego. Por quê? Da mesma forma em que ele não vai ficar batendo na tecla de que o bárbaro é pior que o grego, porque o bárbaro conquistou o grego, ele também não vai poder bater na tecla que a polis é o centro da organização da vida. Então vão surgir filosofias que vão deixar de lado o problema político da cidade e vão tentar se tornar universais. São filosofias que vão buscar conceitos universais que não trabalham propriamente com a cidade. Para Aristóteles, para Platão, para que o ser humano fosse ético, ele teria que fazer as leis e viver conforme as leis da cidade. Mas, se os gregos estão conquistados, não existem mais cidades que vão nortear a elaboração das leis. Então, as leis teriam que se tornar simplesmente as leis universais. Além do estoicismo e do epicurismo, nós poderíamos citar também o ceticismo, que é uma corrente filosófica que floresce nesse momento. Olha, Epicuro é um filósofo que não vai questionar só o conceito de cidade. Então os gregos perderam a liberdade, a cidade desapareceu. Epicuro vai dizer, inclusive, que o ser humano nasceu para viver só. Ele vai dizer que na natureza os átomos estão espalhados, eles estão dispersos, e que o ser humano é como um átomo disperso e isolado. Então o ser humano não nasceu para viver em conjunto. E ele diz que todo ser humano que vive isolado busca o próprio prazer. Então o epicurismo é uma doutrina, é uma corrente filosófica que vai dizer que o ser humano tem como grande motivação a busca do prazer. E um mundo justo é um mundo que se organiza para que um ser humano não atrapalhe o outro, para que todos possam buscar o prazer, digamos assim, em paz, evitando os choques.
Portanto, para ele, o conceito essencial é manter cada átomo isolado, cada indivíduo isolado, e para que isso aconteça, a sociedade tem que ser marcada por um forte sistema de segurança. Tem que haver uma segurança muito grande para impedir que as pessoas se ataquem, para impedir que as pessoas se maltratem. Ora, também o epicurismo, né? Então o epicurismo é uma corrente que sobreviveu a Epicuro. Epicuro morre, mas a corrente continua, ela continua muito forte, ela vai se mudar, ela vai se transformar e tem raízes até hoje em conceitos hedonistas, por exemplo. De qualquer modo, o epicurismo vai dizer, então, que o prazer é a falta de perturbação e a falta de dor. A regra máxima de uma sociedade é não atrapalhar o outro. Claro, o ser humano não foi feito para viver em sociedade. O que vai preconizar o Epicuro? Já que o ser humano acabou vivendo em sociedade, fundamentalmente ele tem que viver com as condições do isolamento. Ele tem que viver isolado, buscando o seu prazer, e não se chocando com o outro. Cada átomo está em queda, cada átomo tem que ficar nesse estado de queda, sem que um bata no outro. Para que isso seja possível na sociedade, ela tem que estabelecer limites. Um ser humano não pode tocar no outro, um ser humano não pode prejudicar o outro. Claro, eu estou falando tocar em um sentido metafórico, né? Um ser humano não pode atrapalhar o rumo do outro, não pode atrapalhar o destino do outro. Para isso, a sociedade tem que ser organizada com um forte aparato de segurança, com um Estado forte, que impeça que os seres humanos se batam uns aos outros, se matem uns aos outros. Bom, essa é a visão epicurista. Mas o helenismo também é caracterizado por uma outra filosofia, eu vou dizer até quase oposta, ao epicurismo, que é o estoicismo. O estoicismo é desenvolvido pelo Zenão de Citium. Então, o Zenão vai criar uma filosofia, como eu falei, quase oposta ao epicurismo, dizendo que o ser humano naturalmente se relaciona. Há uma atração natural entre todos os seres humanos. O estoicismo vai ser uma filosofia que vai se tornar base de muitas religiões que surgem depois dela. Porque ele vai colocar como base, então, que todo ser humano nasceu para buscar o outro, para entender o outro, para adorar o outro, para se relacionar com o outro. E que o ser humano tem que amar a si mesmo e amar ao próximo. O ser humano tem que amar a si mesmo e se descobrir humano. E ele tem que descobrir essa mesma essência que está dentro dele, dentro do outro. Daí, o Zenão e a corrente estoicista vai defender que o ser humano tem que respeitar uma comunidade universal do gênero humano. Talvez seja a primeira vez que isso seja dito, talvez seja a primeira vez que uma corrente filosófica esteja dizendo que todos os seres humanos no mundo têm uma essência idêntica. E aí, se todos no mundo têm a mesma essência e essa essência é humana, todos têm que seguir as mesmas regras e os mesmos direitos. Não são admitidas as diferenças. Vejam só, pessoal, que a polis desaparece, a cidade-estado grega entra em crise, mas a cultura grega floresce. A cultura grega se espalha. E esse momento é chamado de helenismo. Então, o que é o helenismo? É o fim do mundo grego articulado na polis. É o fim das cidades gregas livres. É o fim da diferenciação entre o grego e o bárbaro. Mas é o começo de uma outra era, como eu disse, em que a filosofia grega continua se renovando
e se espalhando pelo mundo antigo. A própria língua grega continua se espalhando pelo mundo antigo, e daí emergem duas filosofias que vão influenciar bastante ao longo da história outras correntes, e chegarão até a nossa era influenciando, por exemplo, o pensamento liberal, um pensamento hobbesiano, do lado do epicurismo, ou pensamentos religiosos, pensamentos filosóficos ligados a direitos humanos, como o estoicismo. Bom, para o epicurismo, o homem é isolado, o homem é individual, o homem não nasceu para viver em sociedade. Cada um fique na sua, cada um busque sua felicidade individual, e a sociedade tem que trazer segurança para que um não atrapalhe o outro. Para o estoicismo, para o Zenão que o funda, o ser humano é amor, o ser humano é compreensão, o ser humano é reconhecer-se a si no outro e amar a si e ao outro. É bonito, né? É um discurso que vai estar muito parecido com as religiões contemporâneas. E dentro desse discurso, ele vai defender que o ser humano é um só no mundo inteiro e que não há diferenças fundamentais entre os seres humanos. E por isso, todos têm que ter os mesmos direitos, e os direitos naturais são universais. Alguma dúvida, pessoal? Porque, do contrário, eu vou checar aqui se eu não estou falando besteira, nós terminamos o percurso pelo mundo grego. Então, eu espero ter trazido um pouquinho, um pupurri, né? É aquele conjunto pequenininho de um monte de músicas, né? Então, eu espero ter trazido um pouquinho do pensamento grego, um pouquinho do direito grego, e um pouquinho até das filosofias helênicas que se espalham pelo mundo. A partir da quarta-feira, a gente vai falar do mundo romano. Então, eu espero trazer para vocês um pouquinho da cultura romana, um pouquinho do direito romano. E aí, pessoal, nosso direito está começando a ganhar forma. Aí nós vamos encontrar aquela raiz, eu vou voltar ao desenho do Guilicem, aquela raiz que vai chegar até nós, que vai chegar aos direitos romanistas. E quando a gente falar no mundo romano, nós estamos falando fundamentalmente da existência de advogados, estamos falando da existência de professores do direito, pessoas que estudam direito, de leis. Ora, então eu vou tentar trazer um pouquinho desse mundo na próxima aula. E vamos, ao final, não na próxima aula, acredito que daqui a 2 aulas, talvez, falar um pouquinho também das palavras que expressam o direito, posto que elas são palavras latinas, e a língua falada em Roma era o latim. Bom, pessoal, se tiver tudo bem aí com vocês, eu vou encerrar a gravação.